بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Veramente que todos os louvores são para Allah. Nós o louvamos, a Ele imploramos o socorro e a Ele pedimos perdão. Pedimos proteção a Allah contra o mal das nossas almas e das nossas más ações. Aquele que Allah guia, ninguém o pode desviar. E aquele que desvia, ninguém o poderá guiar. E testemunho que não existe nenhuma divindade que tenha o direito de ser adorada exceto Allah, o único, sem parceiros. E testemunho que Muhammad é o servo e o mensageiro de Allah. Isto dito, com certeza que a mais verídica das narrações é o livro de Allah. E a melhor das orientações é a orientação do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. E as piores coisas são as invenções, e todas as invenções são inovações, e todas as inovações são um desvio, e todos os desvios serão destinados ao inferno. Continuamos a nossa leitura e a tradução deste livro de fiqh, de jurisprudência. Na aula anterior abordámos o capítulo dos tipos de água. Babu Ahkam al-Miyah. Na aula anterior falámos dos 3 tipos de água. Nesta aula vamos abordar um subcapítulo que é An-Najasatu wa Anwa'uha. Este subcapítulo são os tipos de impureza, ou as impurezas e os seus tipos. O autor diz: An-Najasatu wa anwa'uha. النجاسة هي القذارة التي يجب على المسلم أن يتنزه عنها ويغسل ما أصابه منها كالعذر والبول. والنجاسة منها الحسي ومنها المعنوي كما تقدم في الطهارة. O autor diz os tipos de impureza, ou a impureza e os seus tipos. Depois diz: a impureza é a sujidade, é a imundície, da qual é obrigatório ao muçulmano de se afastar e de a lavar se for atingido por ela. O autor nos diz que a najasa, a impureza, é a sujidade, é a imundície. E nos diz também que é obrigatório ao muçulmano de se afastar das impurezas e de se purificar ou de lavar esta impureza se for atingido por ela, como é o caso da urina e dos excrementos. O autor aqui nos dá 2 exemplos de impureza e mencionou a urina e os excrementos. Depois o autor diz: e a impureza, a najasa, pode ser hissi, visível, palpável, como pode ser também ma'nawi, uma sujidade,
uma impureza abstrata, não visível. Então aqui o autor nos diz que as impurezas podem ser hissi, visível, podem ser impurezas que são visíveis, palpáveis, mas também podem ser ma'nawi. Isto é, uma sujidade, uma impureza que é abstrata, que não é visível. E o autor deu como exemplo um versículo que está na Surat At-Tawbah, e é o versículo número 28. Allah subhanahu wa ta'ala يقول إنما المشركون نجس إنما المشركون نجس. Consoante o sentido do versículo, Allah subhanahu wa ta'ala disse: veramente, os politeístas são uma impureza. Veramente, os politeístas são uma impureza. E o autor diz que o que é aparente neste versículo é que o sentido de que os politeístas são uma impureza é um sentido que é abstrato e que não é visível. Isto é, por exemplo, aquele que toca na mão de um politeísta não lhe é pedido de se lavar as mãos por ter tocado numa impureza. Contrariamente àquele que toca numa impureza concreta, numa impureza que é visível, palpável, como por exemplo a urina ou os excrementos, lhe é obrigatório de lavar as mãos. Então o autor aqui, e vou ler em árabe, esqueci-me de ler esta parte em árabe. يقول المؤلف فمن المعنوي ما ورد في قوله تعالى إنما المشركون نجس فالظاهر أن نجاسة المشركين نجاسة معنوية وليست حسية والنجاسات الحسية أنواع من أهم هذه الأنواع ما يأتي. Então o autor nos deu um exemplo de uma impureza que é abstrata, que é ma'nawi, que não é visível, que não é palpável. Nos deu este exemplo neste versículo, na Surat Tawbah, versículo número 28, Innamal mushrikuna najas. Allah subhanahu wa ta'ala diz, consoante o sentido do versículo, veramente que os politeístas são uma impureza. E o autor nos diz que aquilo que é aparente neste versículo é que o seu sentido, o sentido de que os politeístas são uma impureza, é um sentido que não é visível. Um sentido que não é palpável. E que, contrariamente às impurezas que são hissi, que são palpáveis, que são visíveis, não nos é pedido de nos purificarmos, de nos lavarmos, logo que tocamos, por exemplo, num politeísta. Se damos um aperto de mão, por exemplo, se um homem dá um aperto de mão a outro homem, se um muçulmano dá um aperto de mão a um mushrik, a um politeísta, não lhe é pedido de lavar a sua mão, porque tocou numa coisa que é impura, numa impureza.
Mas neste caso é uma impureza que é não visível, é abstrata. E, contrariamente à pessoa que toca diretamente numa impureza que é hissi, que é concreta, que é palpável, que é visível, como por exemplo o caso da urina ou dos excrementos, então neste caso é obrigatório a esta pessoa, a este muçulmano, de se purificar, de lavar a sua mão. Depois o autor diz que quanto às impurezas concretas, e aqui a najasat al-hissiyya, as impurezas concretas, visíveis, palpáveis, o autor diz que são de vários tipos. E os mais importantes e os mais conhecidos desses tipos são os seguintes. E agora o autor vai mencionar os tipos de impureza. O primeiro destes tipos de impureza, o autor diz: أولاً غائط الآدمي وبوله غائط الآدمي وبوله أما الغائط فلحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له الطهور. وحديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما. O autor diz: o primeiro destes tipos dos tipos de impureza, o primeiro mencionado pelo autor, são os excrementos e a urina dos humanos. Os excrementos e a urina dos humanos. Este é o primeiro tipo de impureza. Os excrementos e a urina dos humanos. E a evidência, a prova de que os excrementos humanos são uma impureza, é um hadith, uma narração narrada por Abu Huraira radiyallahu anhu, que disse que o mensageiro de Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam disse: se um de vós calca excrementos com as suas sandálias, então a terra será uma purificação para elas, isto é, para as sandálias. Repito, se um de vós calca excrementos com as suas sandálias, então a terra será uma purificação para elas. Uma purificação para as sandálias, para os sapatos, para aquilo que temos calçado. Este hadith foi relatado por Abu Daud, por Al-Hakim e Al-Bayhaqi e foi autenticado por Al-Albani. A segunda evidência, mencionada pelo autor, é um outro hadith, uma outra narração, mas desta vez narrada por Abu Sa'id Al-Khudri, que o mensageiro de Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam disse: logo que um de vós chega à mesquita, isto é, à entrada da mesquita, que verifique as solas das suas sandálias, e se por acaso estiverem sujas com excrementos, que as esfregue na terra e depois que faça a oração com elas calçadas. Repito, o mensageiro de Allah sallallahu alayhi wa sallam disse: logo que um de vós chega à mesquita, isto é, à entrada da mesquita, que verifique as solas das suas sandálias, e se por acaso estiverem sujas com excrementos, que as esfregue na terra
e depois que faça a oração com elas calçadas. Este hadith foi relatado por Ahmad, Abu Daoud, Al-Hakim, Ibn Hibban e Ad-Darimi e foi autenticado por Al-Albani. Então, neste hadith, o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam diz que aquele que está a caminhar com as suas sandálias em direção do masjid, da mesquita, e que chega às portas da mesquita, então que verifique, antes de entrar na mesquita, calçado, com os seus sapatos, com as suas sandálias, antes de entrar na mesquita, então que verifique as solas das suas sandálias. E se por acaso estiverem sujas as solas das suas sandálias com excrementos, quer dizer, a pessoa tenha calcado excrementos, então o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse que devemos esfregar as sandálias sujas na terra e que depois de termos esfregado podemos aí então penetrar na mesquita, no masjid, entrar na mesquita e podemos fazer a oração com elas calçadas, isto é, calçados com as sandálias. Então, tiramos destas duas narrações que os excrementos são uma impureza. Estes dois hadith, estas duas narrações, nos demonstram que os excrementos são uma impureza. E tiramos também destas narrações, e isto é um acrescento da minha parte, o autor não mencionou este ponto, mas achei benéfico de o mencionar. Tiramos também destas duas narrações que é permitido de fazer a oração calçado. É permitido de fazer a oração calçado, com as sandálias, com os sapatos. E isto com a condição que estes sapatos, que as sandálias estejam puros. Isto é, que as solas dos sapatos estejam puras. Então, é permitido, é autorizado de fazer a oração calçado, mas como condição de que estejam esse calçado, essas sandálias, esses sapatos estejam puros, tenham as solas puras. E os sábios, al-ulama, mencionam uma outra condição, que é que a pessoa, ao orar, logo que vai fazer a oração calçado, não cause problemas. Que a pessoa não cause problemas. Como é o caso daquele que entre calçado nas mesquitas atuais. Aquele que entre calçado nas mesquitas atuais, que estão cobertas de tapetes e de alcatifas, isso causará, sem dúvida alguma, um grande problema. Então aqui é um ponto muito importante a compreender, que é que, sem dúvida que faz parte da sunnah de fazer a oração calçado, e que é autorizado de o fazer, mas a pessoa tem de ser inteligente. E hoje em dia vivemos numa época de ignorância, onde a sunnah foi esquecida, onde a maior parte das pessoas, dos muçulmanos, vivem numa extrema ignorância, que não conhecem a sunnah, não conhecem o Islão corretamente, e, além disso, de não conhecerem, o facto também que as mesquitas atualmente no mundo, as mesquitas geralmente têm tapetes, têm alcatifas, então o facto de entrar calçado iria iria causar um grande problema e o muçulmano não deve causar problemas, pelo contrário, deve evitar todos os problemas. Então, aquele que deseja praticar esta sunnah,
que é de orar calçado, que escolha o bom local, o local ideal para o fazer. Que seja, por exemplo, em sua casa, no seu local de trabalho, no seu comércio, no campo, quando está a viajar ou a passear, etc. A qualquer momento que esteja calçado e que entre a hora da oração, é recomendável de orar calçado. Como também é permitido de se descalçar. É permitido de fazer a oração descalço. Mas é importante de realçar que fazer a oração calçado é mustahab, como dizem os sábios. O facto de fazer a oração calçado é mustahab, é recomendável. E aliás, aquele que faz a oração calçado, estará assim a fazer reviver uma sunnah que foi esquecida por muitos muçulmanos e que é desconhecida hoje em dia. E, como mencionámos, estas duas condições têm de estar presentes, que é o facto que os sapatos ou as sandálias estejam puras, mas também, se for feito, tem de ser feito num local que seja um local ideal, escolhido, e que não seja nas mesquitas atuais, para evitar problemas, à condição que os responsáveis das mesquitas ou que alguém viva numa região onde é autorizado de o fazer. Se os responsáveis das mesquitas autorizam, então, alhamdulillah. Mas no caso contrário, a pessoa deve se afastar de tal coisa e não causar problemas. E a evidência de que é recomendável, mustahab, de fazer a oração calçado é um hadith, uma narração que foi relatada por Abu Daud e autenticada por Al-Albani, na qual o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse: Khaliful Yahud, Khaliful Yahud, فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. O mensageiro de Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam disse: contradizam os judeus, pois eles não fazem a oração calçados. Contradizam os judeus, pois eles não fazem a oração calçados, que sejam com sapatos ou com sandálias ou com al-khuf. Depois, o autor diz: وأما البول فلحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأما البول فلحديث أبي هريرة وأنس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أن يراق على بول الأعرابي ذنوب من ماء وهو في الصحيحين ويستثنى من ذلك بول الصبي والرضيع فإنه يكفي فيه الرش لحديث يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. Depois o autor, e para concluir a nossa aula de hoje, o autor diz: quanto à evidência, à prova de que a urina dos humanos é uma impureza, e como mencionámos no início, mencionámos que a impureza mencionada nesta aula pelo autor é os excrementos e a urina dos humanos. Então, falámos dos excrementos e mencionámos as evidências, e agora vamos mencionar a evidência de que a urina dos humanos é uma impureza. E a evidência é um hadith
é uma narração narrada por Abu Huraira e por Anas, radiyallahu anhuma, na qual o profeta sallallahu alaihi wasallam ordenou de derramar um balde de água sobre a urina de um beduíno que urinou num canto da mesquita. Este hadith é muttafaqun alayh, isto é, foi relatado por Al-Bukhari e por Muslim. Então esta narração tem uma história, mas seria muito longo de mencionar agora. Vamos nos contentar por aquilo que foi mencionado pelo autor, que é a parte que nos diz respeito. Então, um beduíno entrou na mesquita do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, e urinou dentro da mesquita, num canto da mesquita. Então o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam ordenou aos seus companheiros de derramarem um balde de água sobre o solo que foi atingido pela urina deste beduíno que urinou dentro da mesquita. Então tiramos daqui que uma evidência que a urina é impura, pois o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam ordenou de derramarem um balde de água por cima da urina. Depois o autor disse, exceção feita. Então aqui o autor vai nos dar uma pequena exceção, dizendo, exceção feita à urina do bebê de sexo masculino, que é amamentado exclusivamente. E aqui é importante saber que esta é uma exceção, isto é, a urina do bebê de sexo masculino, é importante mencionar, de sexo masculino, que seja um menino, que é amamentado exclusivamente, a sua urina não necessita de ser lavado, não necessita de ser lavada. Se cai numa parte da roupa de alguém, mas necessita unicamente de ser borrificado, isto é, molhar a mão e borrificar, jogar um pouco de água com a mão por cima, mas não necessita de uma lavagem. Mas isto não quer dizer que esta urina seja pura. Mas isto não quer dizer que a urina do bebê de sexo masculino, que é amamentado exclusivamente, não seja impura. Mas é uma impureza que é khafifa, que é ligeira. Mas necessita de ser borrificado com água. Quer dizer que temos, de qualquer das formas, molhar a nossa mão e atirar água sobre a zona que foi atingida pela urina do bebê de sexo masculino que é amamentado. E é importante também de esclarecer este ponto, que é amamentado exclusivamente. Isto é, que se alimenta unicamente, exclusivamente, do leite do peito da sua mãe. Quer dizer que não se alimenta com qualquer outro alimento. Nem com pão, nem com cereais, nem com legumes, nem com iogurtes, nem com compotas, etc. Este bebê tem de ser de sexo masculino e amamentado exclusivamente pelo leite do peito da sua mãe. Neste caso, este bebê, se urinar em cima da roupa de alguém, o purificamos, este local, unicamente borrificando esta zona, atirando a esta zona um pouco de água. Então, no caso em que um bebê de sexo masculino, que é amamentado exclusivamente com o peito da sua mãe,
se este bebê vier a urinar sobre a roupa de alguém, não é obrigatório de lavar as roupas atingidas pela sua urina, mas é suficiente de borrificar, de salpicar com água o local da roupa atingido com a urina. É suficiente de borrificar, de salpicar, de tirar água no local que foi atingido pela urina deste bebê. E isto consoante a palavra do mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, o autor menciona aqui a evidência, que é um hadith, uma narração relatada por Abu Daud, An-Nasa'i e Ibn Majah, e que foi autenticada por Al-Albani, na qual o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, disse: aquilo que é atingido pela urina da menina deve ser lavado, e aquilo que é atingido pela urina do menino é suficiente de borrificar. Então o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, diz: aquilo que é atingido, isto é, que seja o vestuário, que seja os membros do corpo, ou que seja até o solo, aquilo que é atingido pela urina da menina, sexo feminino, deve ser lavado. Isto é, deve ser lavado. E aquilo que é atingido pela urina do menino, sexo masculino, é suficiente de borrificar. Ficamos por aqui e continuaremos o resto das impurezas nas próximas aulas, bi'idhnillahi ta'ala. Wallahu a'lam. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.